Então, olha só, na número 1, tá dizendo assim: o Capitão América irá lançar seu escudo em uma inclinação em relação ao solo sobre um ângulo de 60 graus. Então, aqui 60 graus. Nessas condições, o capitão pretende que seu escudo percorra uma distância de 120 metros. Então, ele está aqui, vai lançar, vai percorrer aqui 120 metros. E ele quer saber, quando ele chegar aqui no total dos 120 metros, qual que é a altura que o escudo vai estar. Se não tem valor, vou chamar de X. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou olhar em relação aos 60, quais os lados que eu tenho? Eu tenho o cateto oposto e tenho a hipotenusa. Então, cateto oposto e hipotenusa é seno. Então, seno de 60 graus é igual cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de 60, ó, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, que é igual cateto oposto, x, hipotenusa, 120. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a regra de 3. Então, ó, 2 vezes x, 2x, que é igual raiz de 3 vezes 120, 120 raiz de 3. Deixo o x sozinho, x é igual a 120 raiz de 3. E agora o meu 2 que estava multiplicando vai passar dividindo aqui. Então, o que eu vou fazer? 120 dividido por 2, 60 raiz de 3. Então, que seria a alternativa C. Número 2. A número 2 está falando que a Batnave, ao decolar da Batcaverna, percorre uma trajetória formando um ângulo de 30 graus. Então, ela vai sair daqui e vai formar um ângulo aqui de 30 graus. Depois de percorrer 5.000 metros, então 5.000 metros aqui. 5.000. Qual que vai ser a altura que ela vai se encontrar aqui? Então, aqui a gente formou um triângulo. Ele quer descobrir a altura também. Então, a mesma coisa, ó, cateto oposto e hipotenusa, só que agora vai ser o seno de 30. Então, seno de 30 graus é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de 30, meio. Então, meio que é igual cateto oposto, x. Hipotenusa, 5.000. Então, aqui, ó, 2 vezes x, 2x. 1 vezes 5.000, 5.000. Continuando, vou isolar x é igual 5.000. O meu 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, 5.000 dividido por 2, 2.500 metros, que é a alternativa C também. Aqui na número 3, a gente tem que calcular a distância e a coordenada do ponto médio entre cada um deles. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, primeiro, para calcular a distância, eu vou usar a fórmula. Distância entre A e B vai ser raiz quadrada. Aí eu tenho xb menos xa. Então, xb, 5 menos xa, 2. Então, olha, primeiro eu uso os primeiros valores de cada um e depois os segundos valores. Ao quadrado mais 6 menos 2 ao quadrado. Então, a distância de A a B vai ser 5 menos 2, aqui 3 ao quadrado, mais 6 menos 2, 4 ao quadrado. Então, aqui 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, 9 mais 16, 25. Raiz quadrada de 25, 5. Então, a distância seria de 5. Agora, o ponto médio. Médio entre A e B. Então, eu tenho xa mais xb, então aqui 2 mais 5 dividido por 2 e 2 mais 6 dividido por 2. Então, eu tenho 2 mais 5, 7 dividido por 2,
2 mais 6, 8 dividido por 2. 7 dividido por 2, ou eu posso deixar 7,5, ou então eu coloco 3,5. E aqui 8 dividido por 2, 4. Então, a coordenada é 3,5 e 4. Na letra B, a gente tem as coordenadas 9 e 2 e 4 e menos 10. Colocando na forma, então a distância de C e D vai ser raiz quadrada, aqui 4 menos 9 ao quadrado, mais menos 10 menos 2 ao quadrado. Então, eu tenho aqui 4 menos 9 vai dar menos 5 ao quadrado, mais menos 10 menos 2, menos 12 ao quadrado. Então, aqui eu tenho menos 5 ao quadrado, 25. Menos 12 ao quadrado, 144. 25 mais 144, 169. Que a raiz de 169 é 13. Agora o ponto médio. Ponto médio entre C e D vai ser aqui, XA mais XB, então 9 mais 4 dividido por 2 e menos 10 mais 2 dividido por 2. Continuando, 9 mais 4, 13 dividido por 2, menos 10 mais 2, menos 8 dividido por 2. 13 dividido por 2, 6,5 e menos 8 dividido por 2, menos 4. Na número 4, está pedindo para encontrar o valor dos lados do triângulo e verificar se ele é isósceles. Então, primeiro eu tenho que encontrar as coordenadas. Então, na letra, aí no ponto A, eu tenho as coordenadas menos 2 e 1. No ponto B, eu tenho as coordenadas 1 e 5. E no ponto C, eu tenho as coordenadas 2 e menos 2. O que eu tenho que fazer para descobrir o valor dos lados? Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho que calcular as distâncias de A até B, de B até C e de A até C, certo? Então, eu vou calcular essas 3 distâncias. Então, eu tenho aqui distância de A até B. Então, eu tenho aqui, ó, 1 menos 2 vai ficar 1 menos o menos 2 ao quadrado, mais 5 menos 1 ao quadrado. Agora, eu tenho aqui 1 menos vezes menos mais, então 1 mais 2 vai dar 3. Já vou colocar direto. 3 ao quadrado mais 5 menos 1, 4 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. E aqui vai dar 5. Agora, fazendo a distância de A até C. Então, eu tenho aqui distância de A a C. Raiz quadrada, então vai ficar aqui 2 menos menos 2. 2 menos menos 2 ao quadrado, mais menos 2 menos 1 ao quadrado. Então, eu tenho aqui raiz quadrada, 2 mais 2, 4 ao quadrado, mais aqui menos 2 menos 1, menos 3 ao quadrado. Então, eu tenho 4 ao quadrado, 16, 9 ou menos 3 ao quadrado, 9. Então, aqui vai dar 16 mais 9, 25, que vai dar 5. Descobri que tem dois lados iguais, então é isósceles. Eu posso descobrir o valor do terceiro lado também, certo? Como que eu vou descobrir o valor desse terceiro lado? Vou fazer aqui. Então, eu tenho distância de B até C. B até C. Então, raiz, então vai ficar aqui, ó, 2 menos 1
2 menos 1 ao quadrado, mais menos 2 menos 5. Menos 2 menos 5 ao quadrado. Só mesmo para verificar se vocês fizeram o cálculo correto. Então, eu tenho aqui 2 menos 1, 1 ao quadrado, mais menos 2 menos 5, 7 ao quadrado, menos 7 ao quadrado. Então, menos 1, 1 ao quadrado é 1, menos 7 ao quadrado, 49. Então, aqui vai dar raiz de 50, certo? Eu posso fatorar, vai dar 5 raiz de 2, né? Aproximadamente 5 raiz de 2, ou então eu posso deixar raiz de 50, mas a gente tem dois lados iguais, então, sim, o triângulo é isósceles.